Oi, gente, eu sou o Ícaro do canal Psícaro. Você que me segue já me conhece, mas hoje eu tô aqui com a Anne. Oi, pessoal, eu sou a Anne do Epifanei. Para quem já segue o Instagram, já me conhece, mas hoje eu tô aqui com o Ícaro. Nós resolvemos nos juntar aqui por duas razões básicas. A primeira é que a gente estava morrendo de saudade uma da outra. E a segunda é que a gente resolveu passar algumas dicas para vocês sobre como escrever melhor. A gente preparou esse vídeo com dicas bem objetivas, da melhor forma que a gente imaginou para contribuir com a escrita de vocês. Mas, se precisarem, a gente também faz serviço de mentoria acadêmica, tanto eu, Annelise, quanto o Ícaro, e vocês podem, então, nos contatar para a gente combinar como pode ser feito esse serviço. E o tipo de texto que a gente está dando as dicas é o texto acadêmico / científico, escrito de forma direta, objetiva, sem firulas. Então, vamos ver se a gente consegue ajudar esse pessoal com 10 dicas básicas de como escrever melhor. Então, a primeira dica é: organize as suas ideias antes de começar a escrever. Organizar as ideias antes de começar a escrever pode ser por simples resumos ou com esqueletos em que você vai colocando itens, vai colocando links dos artigos e dos materiais, ou os famosos mapas mentais ou mapas conceituais. Por exemplo, a temática do artigo vai ser sobre a saúde mental de universitários. Ok, então eu vou direto escrever sobre a saúde mental do universitário? Não, primeiro eu tenho que pensar quais as vivências na universidade, quais as possíveis consequências para a saúde mental dessas vivências na universidade, o que os estudos nacionais e internacionais, de preferência, acrescentar os internacionais, estão dizendo sobre a saúde mental dos universitários, e aí depois, então, falar sobre qual a importância de estudar essa temática. Por que é importante esse estudo que tu está realizando? Gente, sempre lembrar que o texto não ficar cíclico. O que é o cíclico? É o texto que joga uma informação aqui e depois volta de novo na informação. A gente sempre escreve sobre todo aquele mini tópico, vamos dizer assim, e depois parte para o outro. Esgoto aquela temática. Por que esgoto? A gente fala tudo que a gente quer falar quando abordar aquele tópico. Claro que existem mais estudos e mais coisas que a gente pode acrescentar, mas a gente tem que fechar a ideia. E isso já puxa, então, a nossa segunda dica que o Ícaro vai contar para vocês. Nossa segunda dica, gente, é pensar em começo, meio e fim em vários níveis do teu texto. No nível da frase, no nível do parágrafo, no nível da seção e no nível do texto como um todo. No nível da frase, você organiza geralmente em ordem direta e ela vai ter um começo, um meio e um fim. Juntando frases em um parágrafo, você vai ter uma frase que abre a ideia, as frases que recheiam a ideia e a frase que conclui. Então, o teu parágrafo também tem começo, meio e fim. A seção do teu texto, introdução, ou método, ou resultado, ou discussão, também precisa ter começo, meio e fim. Logo, o texto como um todo também precisa ter essa estrutura. Na introdução tem um tipo de conteúdo para ter ali naquela seção, que é bem diferente do conteúdo que a gente coloca no método. Então, cada uma das seções precisa ter esse começo, meio e fim, assim como o texto num todo. A nossa terceira dica, então, é evite puff. O que é puff? É parágrafo de única frase, né? Então, um parágrafo constituído por uma frase única. A gente não pode fazer isso, por quê? Porque dá a ideia de incompletude, né? Tem até um vídeo no Psícaro que ele explica muito bem como fazer um parágrafo, justamente como o Ícaro falou. Os parágrafos, eles têm início, meio e fim. A quarta dica é: faça frases na ordem direta. Por exemplo, quando a gente fala alguma coisa assim, neste projeto que foi realizado isso e aquilo, o objetivo é tal. Não, o que a gente pode falar? O objetivo deste projeto é tal, foi realizado tal e tal coisa. Então, a gente está separando as frases, porque elas também não ficam tão longas e a gente consegue ter um melhor entendimento.
O que a gente tem que pensar com isso? A gente não pode fazer frases muito curtas, mas também a gente não pode fazer frases muito longas. Então, o que é o melhor? Faça frases que completem a sua ideia. Não precisa ficar colocando aquelas vírgulas no meio, parece que a gente está puxando apêndices. Não é essa a ideia. É realmente frases diretas e que a gente comunica o que a gente precisa passar. Este ou esse, isto ou isso. Então, a quinta dica é revise os pronomes demonstrativos. A gente basicamente tem que pensar em 3 coisas. Você vai pensar em espaço, você vai pensar em tempo e você vai pensar na ideia que você já disse ou vai dizer. Se você pensar em espaço, você sempre vai tratar aquilo que está perto de você como este. Então, se você está escrevendo o teu texto, neste estudo foram investigadas tais coisas. Se você está pensando em tempo, você vai lembrar que este tempo é o tempo presente e esse tempo é o tempo do passado ou o tempo do futuro. Nessa semana que a gente combinou lá no fim do ano, eu vou te ver. Nesta semana que eu vou te ver agora. E, por fim, da posição da ideia. Aposto que você já escreveu aí, nesse sentido, vírgula, pá, 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 pá. É nesse sentido que eu já estava comentando. Por mais que eu não utilize as mesmas palavras ou repita um termo, se eu estou me referindo à ideia aqui de cima do texto, a ideia que eu já comentei, então é nesse sentido. Gente, e a nossa 6ª dica também tem a ver com isso que o Ícaro acabou de falar. Juntar frases com conectores e não com autores. O que a gente quer dizer com isso? Evitar ao máximo. Para fulano, segundo Beltrano, de acordo com ciclano. Porque isso transmite a ideia de que a gente não tem domínio sobre as palavras, sobre o nosso texto, sobre o assunto que a gente está estudando. A gente vai usar a frase, as citações indiretas. E aí, a gente vai usar o nome do autor lá no final da frase. Então, a gente usa os conectores, portanto, contudo, entretanto, no entanto, porque a gente vai construindo a ideia e o texto fica menos cansativo. A Anne é uma pessoa tão fofa. É insuportável ler o teu texto, tá? Muito chato. É verdade. Fica chato mesmo, gente. Então, a melhor forma é a gente ir ligando as nossas ideias com conectores que estão aí para isso. Mas presta atenção, o conector tem que dizer aquilo que ele realmente quer dizer, né? Então, se é entretanto, é oposição de ideias. No entanto, oposição de ideias. Desta forma, assim é uma conclusão. E a dica número 7 tem a ver com a dica número 6, porque se a gente está pedindo para você usar conectores para ligar as ideias, a gente também vai pedir para que você não exagere no uso dos conectores. Se você fica usando muitos conectores, você vai acabar perdendo o curso da ideia. Então, usa a parcimônia também no uso dos conectores. Outra dica muito importante, que é a nossa dica número 8. Evitar o gerundismo. O que é gerundismo? Endo, indo, ando. Quando a gente usa o gerúndio, o texto ele fica também cansativo. Por quê? Porque dá a ideia de que nunca termina. Ah, não pode usar? Pode usar, mas evitar ao máximo, sempre pensando que quanto mais tu usa o gerúndio, mais dá a entender que o teu texto não tem fim, que as tuas ideias não se concluem, que as tuas ideias não têm um ponto final. E aí, muito importante, no início de frases, não usar o gerúndio. Então, por exemplo, refletindo sobre este assunto. Não. O que a gente sugere utilizar? Ao refletir sobre este assunto, percebeu-se tal e tal e tal coisa. E muito menos o estaremos fazendo ou estaremos apresentando. Você só estará fazendo algo de um ponto no futuro até outro ponto no futuro. E se você não usa isso, não significa que fica mais gentil, significa que fica mais chato. Só para lembrar desse gerundismo que nós vamos estar explicando para vocês, tá bom? Penúltima dica, dica número 9.
prefira escrever na terceira pessoa. Isso não é consenso entre as autoras, entre os autores. Muita gente diz que, inclusive, a gente deveria utilizar a primeira pessoa aqui no Brasil e parar de perder o medo de dizer eu descobri. Isso em inglês ou em outras línguas, inclusive, é visto na literatura. Ao invés de você dizer eu acho que, você geralmente diz pensa-se que. Esse é o nosso segredinho. A gente esconde o sujeito da frase para dar o foco na ação e não em quem realizou a ação, já que o que importa naquele texto é o que aconteceu. Nós sabemos que algo não simplesmente acontece sem a leitura do pesquisador, da pesquisadora. Então, a gente traz essa dica pelo que é comum, mas a gente sabe que isso pode mudar, que alguns movimentos podem estar acontecendo e você pode fazer parte dele, né? Não tem um consenso, que a gente fala, né? É corajoso escrever em primeira pessoa, mas não é muito visto, então a gente acaba optando pela terceira pessoa. E a última dica, a 10ª dica, muito importante também, como as outras que a gente deu, é evitar o uso de adjetivos e advérbios. O que é isso? Vamos dar um exemplo. A gente está falando sobre alguém que a gente entrevistou e aí a gente está apresentando os nossos resultados. E aí a gente coloca assim, a pessoa chegou extremamente cansada e com uma aparência terrível. A gente não pode dizer extremamente, porque o meu extremamente pode não ser o extremamente do Ícaro, né? E cuidar com esse uso de advérbios, né? Que a gente extremamente, muito, bastante. Por quê? Porque a gente não sabe, o meu muito pode não ser o muito de vocês. E, além disso, os adjetivos, eles também são muito particulares. E outra coisa também ligado a isso é a gente evitar a linguagem muito poética, que também esses adjetivos e esses advérbios dão a entender de uma linguagem mais poética. Vamos pegar um exemplo aí. Jung bebeu das ideias de Freud. Como assim bebeu das ideias de Freud? A gente está usando aí um sentido figurado. E não é a ideia de um texto científico usar palavras no sentido figurado, e sim no seu sentido literal. Antes de terminar, a gente também quer dar uma dica de coração, assim, porque a gente sabe que escrever não é uma coisa tranquila para a maioria das pessoas. Minha principal dica para aprender a escrever é escrever. É fazer. A gente aprende na lida. Quando nós olhamos para os textos que nós publicamos lá no passado, eu não sei quem de vocês aí morre de orgulho de textos que publicou há 10 anos, mas este é o processo de escrever. Você aprende escrevendo. E aí uma coisa que eu aprendi relacionada a isso é que um texto, ele nunca está completo. A gente desiste dele. O que a gente quer dizer com isso? A gente escreve, revisa, passa às vezes para outras pessoas revisarem também, e aí em algum momento a gente pensa, tá bom, vamos mandar para publicação, ou então, vamos para a banca e vamos defender. Então sempre lembrem disso. Um texto que a gente vai acabar um texto? Não, a gente desiste desse texto e parte para a próxima. Que legal, muito bom, muito bom. A gente espera que as dicas possam ajudar no teu processo de escrita. E aqui fica um recadinho. Mesmo com essas dicas, se vocês acharem que tá difícil escrever, porque realmente é um processo longo, demorado, de horas bunda, como a gente fala... Vocês posso falar isso? Pode. Tem que sentar a bunda na cadeira, ler e escrever mesmo, não tem fórmula mágica. Então, vocês podem procurar a gente. Vocês podem procurar o @Epifanei e o @GaySpodini, que a gente está à disposição para ajudar vocês com mentoria acadêmica. Então, entre em contato com a gente explica melhor como é que funciona esse processo. Compartilha esse vídeo com as pessoas que tu acha que podem se beneficiar. Deixa um likezinho aqui no YouTube. No Instagram tu quer o quê, Anne? Não esquece de seguir a página @Epifanei. Tem várias dicas e também dicas acadêmicas. Anne, meu amor, um beijo no coração, muito obrigado pela parceria, que essa seja uma primeira e que a gente faça várias por aí, porque eu adoro trabalhar contigo e eu morro de saudade. Ícaro, te digo a mesma coisa, é um prazer estar aqui conversando contigo, participando do teu canal e ajudando as pessoas também que estão nos assistindo. Que seja com certeza a primeira de muitos, que o pessoal tenha gostado da gente, pra gente fazer muito mais vídeos. Um beijo, te amo e nos falamos. Eu também te amo, meu amor.
Um beijo e até Um a beijo. próxima! Até a próxima!